Abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. E eis que um homem aproximou-se de Jesus e lhe disse: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me interrogas acerca do bom? Único é aquele que é bom. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Quais? Disse ele. Jesus respondeu: Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Enfim, amarás teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: Tudo isso eu observei. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir tais palavras, o jovem retirou-se triste, pois tinha muitos bens. Evangelho do Senhor. Dia desses, irmãos, eu estava indo para casa e no meio do caminho eu vi um veículo que tinha o seguinte adesivo: Esta é a minha vitória em Cristo. E logo abaixo desse adesivo tinha um outro adesivo que me fez pensar que aquela pessoa era católica. E aqui não vai nenhuma crítica a esse fato. Mas eu fiquei imaginando qual seria a vitória daquela pessoa. Será que seria aquele carro? E se eu precisasse fazer isso, eu acho que eu iria atrás daquela pessoa e perguntaria para ele: qual é a sua vitória em Cristo? Talvez ele me respondesse que não fosse apenas o carro. Talvez ele tivesse uma boa casa, um bom emprego, uma vida boa, uma vida tranquila. Tudo aquilo que o dinheiro pode comprar para alguém nesse mundo. E infelizmente, isso me fez refletir que talvez aquela fosse a vitória daquela pessoa. Tudo que ele tem nesse mundo, tudo que nós temos hoje, agora, e tudo aquilo que eu posso, além de usufruir, me trazer um certo conforto. Quantas e quantas pessoas têm vivido dessa maneira? E logo em seguida, depois dessas divagações, me veio essa passagem do jovem rico. E não dá para entender como é que alguém pode achar que ter dinheiro, que ter alguma coisa, algum bem nesse mundo, pode ser uma vitória. Principalmente uma vitória em Cristo. Porque aqui Cristo justamente diz isso para ele: abra mão de tudo que você tem e me segue. E como isso é difícil. Tanto é que o jovem se entristeceu e saiu. E eu tenho certeza que ele não tinha motivo para abrir mão do que tinha. Cristo não queria que ele fizesse isso. Mas aquilo era algo que estava enraizado no seu coração. Os valores, o dinheiro, a boa vida. Por mais que ele pudesse seguir uma vida pautada por amar o próximo, seguir os mandamentos, o coração dele estava enraizado nas posses que ele tinha. E a própria Bíblia nos diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não tem como. Ou eu vou amar o dinheiro, ou eu vou amar a palavra, ou eu vou amar a Deus. E tenho certeza que esse foi o grande teste para esse jovem. E infelizmente ele foi reprovado. E além desses adesivos que a gente vê por aí, das pessoas enaltecendo as suas bênçãos, as suas posses, a gente pode dizer que tem outros tipos de adesivos que estão pregados nos carros, nas nossas vidas, que é a salvação que as pessoas estão oferecendo para nós. Quantos e quantos pastores estão aí na televisão te oferecendo tanta coisa, salvação, a troco de um carnê, da compra de um livro. Você planta uma semente e essa semente se transforma em um avião, se transforma em uma igreja.
como se isso pudesse trazer alguma salvação para você. Eu tenho certeza que isso não traz salvação nem para quem está fazendo isso, muito menos para você que está participando disso. Porque mais uma vez o seu coração também está almejando a mesma coisa que o jovem rico. Você está ajudando porque você quer algo. A gente não vê cristãos abençoando ou sendo bênção na vida dos outros simplesmente porque é um mandamento do Senhor, simplesmente porque a Bíblia nos diz para fazer isso. Eu tenho aprendido nessa caminhada que não é papel da igreja o cunho social. Não é a igreja responsável por curar os males do mundo e a dor do ser humano. Não cabe à igreja e não cabe a nós cristãos. É nosso papel ajudar, sim. Mas não é essa a função da igreja. Eu estou lendo um livro que diz que a única maneira pela qual o reino de Deus se estende é quando leva outro pecador a renunciar ao pecado e à justiça própria e a se submeter ao Rei Jesus. E ele diz mais: boas ações e caridade não fazem isto. Ajudar o próximo não vai expandir o reino. E essas frases me fizeram perceber o quanto eu estou enganado sobre evangelismo. O quanto evangelizar é feito da maneira errada. A gente acha que tem que chegar na pessoa e falar sobre Cristo, tem que dar um prato de sopa para ele e acha que isso vai convertê-lo. Muitas vezes essa pessoa até vai para a igreja, mas o que ele tem encontrado? Porque se ele não se arrepender verdadeiramente e não professar a Cristo como Senhor, como Redentor de seus pecados, tem algo errado. Eu não consegui alcançar aquela vida. E muito mais ainda, não sou eu que tenho que alcançá-la. Se Cristo não alcançar aquela vida, não adianta ele sentar num banco. E essa é outra dificuldade para nós. Entender que não somos nós que vamos trazer vidas para dentro da igreja. Ou vamos ganhar almas, como as pessoas dizem. E a nossa preocupação é essa: vamos encher a igreja. Vamos sair, vamos evangelizar, vamos dar sopa, vamos dar roupa, mas temos que trazer resultado para dentro da igreja. E isso é algo que a gente tem encontrado em nossa igreja. Não existe essa preocupação. Nós não estamos preocupados se a nossa evangelização vai trazer esse tipo de resultado. Cabe salientar que a gente precisa estar preocupado com os frutos que estamos gerando. E aí é importante percebermos isso. Quais os tipos de fruto que estamos gerando com a nossa evangelização? A árvore boa, ela não pode dar frutos maus. E a árvore má também não dá frutos bons. Então, o que você tem trago para dentro da sua igreja? Tem pessoas, irmãos, voltando à parte da salvação, do comércio que está virando a igreja hoje em dia, que tem buscado essa salvação como Cristo encontrou o templo naquela época, quando ele se enfureceu. As pessoas estavam ali comercializando dentro da própria igreja. E é isso que está acontecendo hoje em dia. Eu vi uma notícia hoje no site do UOL que um dos candidatos ao governo de São Paulo dizia que ele gostaria que cada quarteirão da cidade tivesse uma igreja. E aí eu fiquei pensando, aqui em Brasília a gente já tem igreja por demais, uma quantidade enorme. Mas o que essas igrejas estão trazendo para as suas comunidades? E eu me pergunto, o que a minha igreja está trazendo para essa rua onde ela fica? Como nossa igreja tem atingido as pessoas que moram aqui? Eu não estou falando nem de nós, que geralmente moramos muito longe da igreja, mas nós congregamos aqui. Mas essa comunidade, porque aí você imagina, cada rua dessa tivesse uma igreja. Se hoje, com essa quantidade de igreja, eu posso dizer que Brasília não está melhor? Será que vai fazer diferença ter aí mais 100, 200, 300 igrejas? Porque essas igrejas não estão vivendo isso aqui, ó. Elas não estão trazendo a pessoa, não estão fazendo com que a pessoa renuncie ao seu pecado. Elas estão oferecendo bênçãos, maravilhas.
uma vida próspera aqui. E ela está esquecendo da promessa maior. E é fantástico quando você continua lendo Mateus 19. Então no versículo 27, tomando então a palavra, Pedro disse-lhe: pois bem, quanto a nós, deixamos tudo e te seguimos. Qual será a nossa recompensa? Jesus lhe disse: em verdade, eu vos digo, por ocasião da renovação de todas as coisas, quando o Filho do Homem tomar assento no seu trono de glória, vós que me seguistes, também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que houver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muito mais, e em herança a vida eterna. Muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos primeiros. Que promessa é essa que Jesus está dando para a gente? Por que a gente acha que, por ser cristão, tem que ter uma vida boa aqui, confortável? Paz, justiça, é isso que a gente espera? Ou será que nós temos que oferecer paz e justiça ao nosso próximo? E muitas vezes nós não vamos receber paz e justiça de volta. Mas Cristo está nos orientando a mirarmos o reino, a vida eterna. Enquanto isso, não há garantia alguma de que minha vida aqui, que a minha vitória aqui vai ser um carro novo, uma casa confortável, um bom salário. Se eu não tiver visão do que é reino, irmãos, tem algo errado. Se eu não estiver vivendo esse reino que Jesus insta aqui no capítulo 19, largar tudo, amar ao meu próximo, a minha visão está errada. E eu falo de reino porque eu acho que eu não tenho visto outra coisa nesses últimos 6 meses nessa igreja. Seja na CEBI, na faculdade, seja nos cultos. E eu sempre digo isso a todos, que aqui nessa igreja, graças a Deus, nós temos um pastor que nos exorta. Um pastor que é nosso pastor, realmente. Uma ministração sadia, um alimento sólido. Mas eu descobri que a minha visão de reino estava errada. Eu descobri que a nossa igreja não vive reino. Porque por mais que a gente se preocupe, a gente tem que estar preocupado, porque nós temos que fazer o bem ao próximo. A gente não percebe que a gente tem que olhar para o nosso próximo, porque é isso que Cristo fez. Cristo olhou para nós. Cristo foi crucificado por nós. Ele morreu por nós. Mas nós não estamos dispostos a fazer isso por ninguém. Ser cristão e falar que eu te amo, meu irmão, é muito fácil. Mas é a parte do sacrifício. Quando Cristo nos exorta a ser o sal da terra, ele sabia muito bem o que estava falando. Se você pegar o sal e colocar no arroz, por exemplo, vai ter uma diferença ali. Se você colocar pouco, não vai fazer muita diferença. Se você colocar muito, vai fazer. Ser cristão também é assim. Muito ou pouco faz diferença. Agora, se o sal perde o seu sabor, não significa nada. Você vai ter um monte de nada ali misturado ao seu arroz. Então, quando somos convidados a ser sal da terra, luz do mundo, é a mesma coisa. Se eu não fizer diferença na vida das pessoas, aqui, agora, que sal é esse? Se eu pegar essa lâmpada e colocar embaixo da mesa, que luz ela vai refletir? Como é que eu quero ser luz do mundo, refletir a luz de Cristo na vida dos outros, se eu não entendo o que é reino? Se o meu reino está voltado para este mundo. Claro, o reino de Deus é tudo. Toda a criação é o reino de Deus. Ela é esse mundo também. E nós somos chamados para este mundo também. Mas a minha visão não é essa. O que eu vou ganhar
não está aqui. A minha herança é a vida eterna. E qual o preço que eu estou disposto a pagar por essa vida eterna? Irmãos, dia desses eu perdi o sono de madrugada. E aí eu me vi vagando pelo meu passado, quando eu era mais jovem. E me lembrei de uma época em que eu até escrevi aqui que eu era bonito. Até bonito. Até, acreditem, eu até era um pouco bonitinho. Tinha dinheiro, ganhava bem, porque eu era um empregado de uma empresa grande aqui em Brasília. E passei muitos anos nessa empresa. E fui lembrando da minha vida, das coisas que eu tinha, do que eu usufruía com aquele dinheiro. E acabei chegando ao período que eu larguei aquilo. Também pelo pecado do meu coração, que me fez largar tudo. E aí eu fiquei imaginando se eu não tivesse largado, se eu tivesse continuado, como seria a minha vida. E fui divagando. E de repente, meu pensamento foi interrompido pela visão da Ana Luísa, minha filha. Sabe, irmãos, quando você chega em casa depois de um dia do trabalho e geralmente eu só assovio da garagem e ela já ri, papai, papai. Como diz aquela propaganda, isso não tem preço, irmãos. E quando eu olho para quem eu era, o que eu fazia, e quem eu sou hoje, o que eu tenho hoje, se eu olhar para esse mundo eu não tenho nada, irmãos. Mas eu tenho uma família que eu sei que eu não mereço. Uma esposa, uma filha. Então quando você olha para tudo isso, às vezes, quando você reconhece isso na sua vida, fica mais fácil de você entender algumas coisas. Fica mais fácil de você abrir mão de algumas coisas. E aí, de repente, eu podia até fazer um adesivo e colocar nela. Foi Deus que me deu. Porque talvez aí eu estaria reconhecendo a soberania de Deus na minha vida. Porque só Ele poderia me dar isso. Por mim mesmo. Sabe, a igreja, os irmãos, tudo. A minha vida mudou completamente depois que eu aceitei a Cristo. Claro que tudo é uma transformação. Isso não foi de um dia para o outro. Como eu disse para vocês, depois de 3 anos nessa igreja, talvez eu esteja descobrindo só agora o que é reino. O que é viver para o reino. E olha, como eu disse, nós estamos numa igreja abençoada. Eu tenho certeza que aqui o Senhor está agindo na vida de cada um de nós. Na vida de cada um de uma maneira diferente, com certeza. Todos nós temos uma visão diferente de como Deus age nas vidas uns dos outros. Então, irmãos, financeiro para quê? Eu me lembro que quando o Sildete engravidou, 5 meses de gravidez, eu larguei o meu emprego. E aí, de certa forma, eu estou sem trabalhar desde então. E para completar, a Sildete também está sem trabalhar. E não tem um só dia na minha vida que tenha me faltado nada. Não me falta nada. Muito pelo contrário. Eu posso dizer que o meu padrão, que não é lá grandes coisas, não mudou nada. Então Deus tem cuidado de nós. Deus tem olhado por nossa casa, por nossa família, por nossa igreja. Então não dá para dizer que Ele não olha por nós. E aí eu me lembro uma vez na igreja que eu vim, a igreja Ebenezer, que uma irmã estava orando por mim. E ela disse que Deus ia restaurar. Deus ia me restituir tudo que fora tirado. Naquela hora, com certeza, eu pensei no financeiro. Pensei que eu ia voltar a ter tudo aquilo que eu tinha. Mas aí quando eu olho hoje para minha família, para o que eu tenho, eu entendo, irmãos, que eu fui restituído em tudo aquilo que eu não tinha.
Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 7 anos de idade. Não posso dizer para vocês que foi difícil. Eu era uma criança, eu não entendia muito isso. Mas muita coisa na minha vida foi em função disso, do que eu vivi nessa separação. E hoje, quando eu olho para minha família, a família que eu tenho, eu entendo perfeitamente que eu fui restituído. Hoje eu tenho tudo que eu não tive. Até mais do que eu preciso, ou até mais do que eu mereço. A gente sempre está falando aqui na igreja a questão da vida dos apóstolos, irmãos, do quanto eles sofreram. Então não dá para entender por que as pessoas acham que seguir a Cristo é ter bênçãos nessa vida, ou pelo menos bênçãos materiais, bênçãos financeiras. E tem gente que chega a discutir. Sábado passado, no meio da aula, me deu vontade de ir embora por causa desse tipo de discussão. Sabe, está aqui, está claro, que as pessoas não aceitam. As pessoas acham que seguir a Cristo é algo totalmente diferente do que está aqui na Bíblia. Porque se eu sou cristão, eu não mereço sofrimento, eu não mereço dor, eu não mereço privação. Mas eu não entendo porque foi somente isso que Cristo viveu em toda a sua caminhada aqui. Em todo o seu ministério, dor, sofrimento. Que tipo de evangelho as pessoas andam lendo ultimamente? Que tipo de palavra na Bíblia elas têm procurado? Não dá para entender, irmãos. Se eu digo que sigo a Ele e o exemplo dele foi esse, me sinto dizer que tem algo errado. Irmãos, se vivemos para o reino, se somos pecadores redimidos, não há outra maneira de vivermos senão essa, abrindo mão do que temos, seguindo a palavra do Senhor, sendo bênção na vida dos outros. Nós somos exortados a isso todos os domingos, todas as quartas-feiras nessa igreja. E na aula de sábado até tinha alguém dizendo que a gente tinha que parar de dar exemplos da igreja episcopal, porque parecia que só ela estava certa. Eu posso dizer que infelizmente esse é o exemplo que nós temos. Até porque de uma infinidade de igrejas por aí, a gente sabe que elas não estão certas. E não dá para dizer também que só a igreja episcopal está certa. Até porque, como eu disse, diante de toda a nossa caminhada, a gente tem errado pra caramba. Mas isso é uma coisa pungente na nossa igreja. Por mais que erramos, por mais que saibamos que estamos no erro, nós sabemos que devemos melhorar, nós sabemos que devemos nos corrigir. Não é fácil, irmãos. De certa forma, eu também queria ter uma vida boa, um carro novo, uma casa maravilhosa. Mas eu sei que não é esse o alvo de Cristo para a minha vida. Eu tenho me preocupado muito com o fato de estar fazendo essa faculdade e saber que um dia, provavelmente, se for a vontade dele, eu vou me tornar pastor. Cada vez que eu ouço isso, que eu penso nisso, eu tenho muito medo, porque eu sei da responsabilidade que advém de ser um pastor, de fazer a coisa certa. Eu sei das vidas das quais eu serei responsável, porque eles serão cobrados de mim. E eu não entendo como as pessoas hoje se tornam pastores de uma maneira tão simples. É tão fácil ser pastor hoje, é tão fácil abrir uma igreja. As pessoas não têm mais temor daquilo que fazem. E eu fico imaginando, se um pastor não tem esse temor, imagine um ovelho. Se ele não vai lá e quebra a perna dela, como diz o pastor Ayrton, essa ovelha não vai ter medo de desviar-se do caminho. Eu sempre peço em minhas orações que o Senhor me coloque no seu caminho.
E é isso que eu peço nessa noite também. Que nós possamos seguir o caminho da verdade. Que nós possamos seguir os mandamentos. E que possamos abrir mão daquilo que temos em prol do nosso próximo. Que nós possamos rever a nossa visão de reino, irmãos. E que possamos viver esse reino aqui e agora. Para que possamos usufruir dele na eternidade. Que o Senhor nos dê esse entendimento e nos faça viver isso. Amém.